Bom, galerinha, é o seguinte, esse vídeo eu tô fazendo aqui pra gente lembrar de operações em Z, ou seja, operações com números inteiros. Só para lembrar, números inteiros são aqueles que na reta tá aqui o zero, os números inteiros ficam pro lado esquerdo. -1, -2, -3 e etc. Todo mundo lembra que pro lado direito, normalmente, é o +1, o +2, o +3. Esse que tá de azul, que vai pro infinito também, é os naturais. Esses aqui são os naturais. Esses aqui são a soma, a subtração, a multiplicação normais. 1 mais 1, 2 mais 2, 2 vezes 3, 5 dividido por 1, 10 dividido por 2 e por aí vai. Todas as operações feitas com esses números azuis são aquelas que a gente vê desde a quinta série. Quando a gente entra no 7º ano, a gente é apresentado a esse conjunto aqui. Todo o conjunto, tá? Os naturais com os números negativos é chamado de inteiros. E as operações com os números inteiros requer que você saiba usar os sinais das operações, né? Acho que todo mundo lembra que você saber usar esses sinais é chamado de jogo de sinais. No 7º ano, o professor bate nessa tecla durante muito tempo e o jogo de sinais mais comum, todo mundo lembra. Ó, eu coloquei no singular, jogo de sinais, certo? Mas aqui a gente vai lembrar que existem, na verdade, dois. Vamos lembrar qual é o mais comum? Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos. E menos com menos dá mais. Esse aqui é o jogo de sinais mais comum. Reparem que eu coloquei aqui um pontinho, estão vendo? Isso aqui é uma multiplicação. Ou seja, esse jogo de sinais mais comum vale para multiplicação e divisão. É a mesma regra, é o mesmo jogo de sinais para multiplicação e para divisão. Tem até uma brincadeira que alguns professores ensinam. O amigo do meu amigo é meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. O inimigo do meu amigo é meu inimigo. E o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso é só para ajudar a gente a se lembrar. Mas existe uma dica mais fácil ainda. Se os sinais são iguais, repare aqui, ó. Aqui é um mais e aqui é um mais. Deu mais. Aqui é um menos e aqui é um menos. Deu mais. Se os sinais são iguais, no jogo de sinais para multiplicação e para divisão, sempre dá positivo. Sinais iguais, eu vou colocar aqui, ó. Sinais iguais significa positivo. Ok? E se os sinais forem diferentes? Ó, aqui é um mais e aqui é um menos. Aqui é um menos e aqui é um mais. O que foi que deu? Negativo. Então, sinais diferentes, o resultado sempre vai dar negativo. Repito e vou repetir isso várias vezes durante esse vídeo. Isso aqui, esse jogo de sinais que eu tô colocando aqui, só vale quando a gente está falando da multiplicação e da divisão.
Às vezes vai aparecer multiplicação e divisão assim, ó, com parênteses. Pode ser que apareça só com o pontinho, como a gente colocou, pode ser que apareça com o parênteses. Multiplicação e divisão você pode encontrar nesses dois estilos. Só com o pontinho, ou então só com o sinal da divisão, que o sinal da divisão é esse aqui, ou então esse aqui, né, 2 pontinhos. Ou vai aparecer só o sinal, ou vai aparecer com parênteses. Se aparecer com parênteses, lembra, é o jogo de sinais da multiplicação e da divisão. E como é que faz? Vamos lá repetir. Mais com mais dá mais com menos dá menos, menos. Pra gente não ficar nessa repetição chata, é só lembrar, sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo, ok? Existe um outro jogo de sinais que a maioria dos professores não chama assim. Eu prefiro chamar assim porque facilita na nossa cabeça. Porque afinal de contas também que tem a ver, vocês lembram que aquele jogo de sinais que a gente falou antes era para multiplicação e para divisão. Esse jogo de sinais tem mais a ver com a operação em si. A operação. Ou seja, quando eu estou fazendo uma soma ou uma subtração, aparece um outro jogo de sinais. Eu vou até botar entre aspas. Um outro jogo de sinais, porque não é todo mundo, não é todo professor que chama assim. O que é que eu quero dizer com isso? Que é esse outro jogo de sinais. É também algo que você precisa praticar. Se eu estou somando ou subtraindo e os dois números são positivos, o resultado, eu vou botar aqui uma vírgula, tá? Porque a operação é o sinal propriamente dito. Aqui é uma vírgula, isso aqui é uma vírgula. Diferente daquele outro que eu coloquei um pontinho, que é o pontinho da multiplicação, isso aqui é uma vírgula para a gente lembrar que a gente está já operando. Ou é a soma ou é a subtração. Se eu estou somando dois sinais positivos, vai dar positivo. Se eu estou subtraindo dois sinais negativos, dois números com sinais negativos, vai dar alguma coisa negativa, certo? Então, essa daqui é a primeira regra. Ó. Se os sinais são iguais, o resultado vai ter o mesmo sinal dos fatores, digamos assim, né? O resultado é o que está depois do igual e os fatores ou as parcelas é o que está antes do sinal. Então, qual é a primeira regra nesse jogo de sinais para o mais e para o menos? Reparem que não é um vezes, é uma vírgula. Se eu estou somando dois números positivos, vai dar positivo. Se eu estou somando dois números negativos, tia, como é que tu soma dois números negativos? Os números negativos, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui, ó, menos 1, menos 2. Isso aqui é uma soma. Só que uma soma de dois números negativos. Lembra que eu falei que os números inteiros são números com um sinal pregado nele? Os números negativos e os números inteiros, o sinal vem acoplado a ele. Isso aqui, na verdade, era para ter vindo assim, ó, menos 1, entre parênteses, mais menos 2. Por que que deu igual? Lembra que eu falei lá no jogo de sinais da multiplicação e da divisão, que se vier entre parênteses, a gente pode fazer o jogo de sinais que a gente conhece? Os dois sinais não são opostos? Aqui na frente, ó, se eu não tô vendo nada, tem um mais. A gente tem que lembrar que o sinal de mais pode ser suprimido, certo? O sinal de mais na frente de qualquer coisa, ele pode ser suprimido. Tio, o que é que isso quer dizer? Eu posso escrever só 2, se ele for positivo. Eu posso escrever mais 2? Posso, mas se eu quiser sumir com esse mais, eu posso e deixar só o 2. Esse mais na frente, a gente pode tirar e não fazer diferença nenhuma.
Então, aqui eu estou fazendo uma soma de dois números negativos. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Sumir com esses parênteses. E como é que a gente some com os parênteses? Usando o jogo de sinais que a gente viu nesse instante. Mais com menos, não são sinais diferentes? Então dá negativo. Mais com menos, não são sinais diferentes? Então dá negativo. Aqui eu estou somando, mesmo que eu não esteja mais vendo o mais, eu estou somando dois números negativos. E qual é a regra? Se os sinais são iguais, a resposta vai ter o mesmo sinal. Se eu estou somando dois números positivos, por exemplo, mais 2, mais 3, vai dar mais alguma coisa, porque os sinais são iguais. O que é que eu faço? Repito o sinal e somo. 5. Menos 1, menos 2 é uma soma de dois números negativos. Então, eu repito o sinal e somo. Não é uma soma? Então, eu repito o sinal e somo. Vai dar menos 3. Ok? Qual é a primeira parte, então, a primeira regra desse jogo de sinais para mais e menos? Na verdade, é mais para a operação soma. A soma de números positivos e negativos. Qual é a primeira regra? Se os sinais forem iguais, mais com mais ou menos com menos, você repete o sinal e a operação que você vai fazer é a soma. Ok? Repete o sinal você repete. Repete o sinal, tá aqui repetido, ó. Tá aqui repetido, que é menos e menos, eu só tô repetindo o sinal. E o que é que eu vou fazer com os dois números? Esquece os sinais e soma, ok? Essa é a primeira parte do jogo de sinais. Continuando. A primeira parte que a gente falou sobre esse jogo de sinais entre aspas, né? Que não é propriamente um jogo de sinais, foi: se os sinais são iguais, você repete o sinal e soma os dois números como se eles não tivessem sinais. E qual é a segunda parte? A segunda parte é se os sinais forem diferentes. Por exemplo, mais... Dá pra ver esse verde não, né, gente? Deixa eu trocar esse verde aqui por um verde mais escuro. Por exemplo, mais com menos, menos com mais. Nesse caso aqui, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Professora, não entendi. Vamos lá, vamos pro exemplo. Matemática é sempre mais fácil de ver num exemplo. Vamos para um exemplo. Eu tenho mais 2 menos 3. Como é que eu resolvo isso? Os sinais são diferentes, não é? Então, eu não posso seguir a regra de repete o sinal e soma as duas operações. Vamos ver de onde foi que isso aqui veio. Lembra que a gente falou que é sempre uma soma? O mais 2, o mais 2 tá aqui na frente. E se eu não tô vendo nada, tem um mais aqui na frente, né? E tem uma soma com menos 3, né? Aí, sinais iguais, ó. Mais com mais, deu mais. E mais com menos, deu menos. Que é aquele primeiro jogo de sinais que a gente falou, que é o jogo de sinais, abre aspas, verdadeiro, né? Aí a gente conseguiu uma soma com dois números que têm sinais diferentes. O que é que a gente vai fazer, então? A gente vai pegar o sinal do maior número. Quem é maior, 2 ou 3? O 3. E qual é o sinal do 3? O menos, nesse caso, né? Massa. Então, sinais diferentes, a gente utiliza o sinal do maior. E qual é a operação? Se a soma é para ser usada quando os sinais são iguais, quando os sinais são diferentes, a gente tem que usar a subtração, certo? E qual é a subtração? A subtração comum. Quanto é 3 menos 2?
ok? Vamos pensar, essa tipo de operação aqui é fácil da gente lembrar, lá no 7º ano os professores ensinam assim, em dinheiro. Eu tenho R$2 e o tio da Bombonier me cobrou R$3 aí por uma barra de chocolate. Eu só tenho 2. Ele me cobrou 3. Aí ele me vende e deixa fiado quanto? R$1. O que é esse ficar fiado? É um número negativo. É um débito. É um valor que você tem que pagar no futuro. Certo? Não é uma coisa que você tem, é uma coisa que você está devendo. Certo? Mas aqui, nesse momento, o que é que a gente tem que lembrar? O jogo de sinais. E que jogo de sinais é esse? A segunda parte, sinais diferentes. Vamos supor que eu tenha -5 mais 7. Esse daqui só tá disfarçado. Porque a gente pode colocar assim, ó, 7 menos 5. Aí vira uma subtração com 1. 2. Ah, tia, por que tu inverteu? Porque tanto faz. Se eu não mudar o sinal do número, o mais 7 é mais 7, continuou sendo mais 7 aqui. Tia, mas eu não tô vendo o mais na frente. É porque o mais pode ser suprimido, mas ele tá aqui, eu só não estou vendo, certo? Se eu não mudar o sinal, eu posso trocar a ordem sem problema nenhum. Esse daqui eu poderia ter colocado assim, ó, 2 menos 3. Não tem problema nenhum, contanto que eu não mude o sinal do número, tá certo? Aí, -5 mais 7, fica a subtração com 1 que a gente conhece. 7 menos 5 dá 2. Mas e se fosse o contrário? -7 mais 5. Aqui a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Tia, aqui tu não fez. Fiz, e você nem percebeu. Qual é o sinal do 7? Peraí, a primeira coisa que a gente tem que ver é quem é o maior, o 5 ou o 7? O 7. E qual é o sinal do 7? O mais. Então, a minha resposta tem que dar positiva. E deu, não foi? O maior é positivo. Eu boto o sinal do maior, positivo. No caso do positivo, a gente pode suprimir, não precisa colocar. Eu não coloquei ele aqui na frente. E eu subtraio os dois números, da mesma forma que eu fiz aqui. 7 menos 5, 2. Certo? Aqui, ó, quem é o sinal do maior? Quem é o maior número? Agora continua sendo 7. Só que agora o 7 é negativo. Então, a minha resposta vai dar negativa. E quanto é 7 menos 5? 2. Cuidado, muito cuidado. Eu não posso enfatizar o suficiente o cuidado que vocês têm que ter com essas operações, gente. Não dá pra... eu não tenho nem como mensurar a importância que é esses sinais. -5 mais 7 dá 2. -7 mais 5 dá -2. Não é a mesma coisa. Lembrando lá da a retazinha numérica que a gente fez no começo. Eu vou botar aqui de novo. Tá aqui o 0, tá aqui o 1, tá aqui o 2. Onde é que tá o -2? O -2 tá pro outro lado. Então, 2 e -2 não é a mesma coisa. O 2 tá aqui e o -2 tá bem aqui. Então, a resposta dessas duas expressões não é a mesma coisa. Mudou o sinal, mudou tudo. Certo? Vamos fazer o resumo da ópera, então? Então, vamos lá. Resumindo a ópera, gente, pra gente poder fazer uns exemplozinhos, porque nada melhor do que exemplo, né? O jogo de sinais, quando você só tem soma e subtração. Você só tem duas opções. Ou os sinais são iguais, ou os sinais são iguais, ou os sinais são diferentes.
Se os sinais forem iguais, o que é que você tem que fazer? Repetir o sinal que você está vendo. Se for mais e mais, é mais. Se for menos e menos, é menos. E o que é que você tem que fazer com os números? 2 números, 3 números, não interessa quantos são. Somar. Certo? De novo. Se o sinal dos 2 números é igual, ou são 2 mais ou são 2 menos, você repete o sinal e soma os 2 números. E se os sinais forem diferentes, você pega o sinal do maior número, não interessa qual seja o número, qual seja o sinal dele. Se o maior número é mais, você usa o sinal de mais. Se o maior número é menos, você usa o sinal de menos. E o que é que você faz com os 2 números? Subtrai normalmente, ok? Isso aqui é muito importante que vocês copiem, tá certo? Copiem e copiem de novo até vocês fixar na cabeça o máximo possível, tá? A maneira mais segura, gente, de a gente aprender alguma coisa é fazendo exercício. Então vamos fazer uns exemplozinhos pra gente fixar isso bem fixado na nossa cabeça. Uma coisa, eu falei que vocês deviam copiar esse jogo de sinais do mais e do menos, né? Depois vocês voltam o vídeo e copiem o da multiplicação e da divisão também, tá? Nunca é demais, às vezes a gente, na correria, acaba esquecendo uma coisa ou outra, né? Então, copiem os 2 jogos de sinais, tá certo? Vamos começar praticando esse daqui que é mais complicado. Não, eu não vou dizer que é mais complicado. É mais difícil de perceber na nossa cabeça. Porque a gente tem a soma e a subtração comuns, né? Quando a gente fala em subtrair 1 menos 2, o nosso cérebro dá aquela travada. Como é que eu vou tirar 2 de uma coisa que é menor do que ele, não é? Aí, nisso aí entra a parte da matemática que é convencional, que é feita através de convenções. Ou seja, um bando de homens que não tem o que fazer, lá na Idade Média, ou então mais antigo ainda, se reuniram e resolveram fazer de um jeito, né? Então a gente só tem que replicar os resultados. Infelizmente, é simples assim. Esse caso aqui não é tão convenção assim. Se você pensar em dinheiro, você consegue absorver melhor. Por exemplo, eu tenho 2 dívidas. O sinal de negativo, vamos dizer que representa a dívida. Eu tenho 2 dívidas, uma de R$4 e uma de R$2. Continua sendo uma dívida, né? Se eu operar os 2, então continua sendo menos. E a dívida agora é de quanto? Se a dívida era de 4 e a outra de 2, a dívida agora é de 6. Essas operações aqui, se você pensar em dívida e em crédito, né? Aquilo que você tem e aquilo que você está devendo, fica mais fácil. Por exemplo, aqui são 2 coisas que você tem. Você tem R$5 e tem mais R$3. Então, você continua tendo, é positivo, R$8. Você tem R$1 e você tem R$4. Você continua tendo um saldo positivo de agora R$5. É a mesma coisa que a gente colocou lá naquele jogo de sinais, gente. Sinais iguais, você repete o sinal e soma os números como se não tivesse acontecido nada. Sinais iguais, você repete o sinal e soma os números, nada demais. Sinais iguais aqui, ó, 2 dívidas, continua sendo uma dívida, só que agora em vez de ser uma de 4 e uma de 2, é uma dívida de 6. Mesma coisa aqui com 3 e com 1, são 2 dívidas, então continua sendo uma dívida. E uma dívida de 3 mais uma dívida de 1, fica uma dívida de 4. O que é que a gente fez aqui? O que a gente escreveu lá naquela tabelinha do jogo de sinais. Sinais iguais, a gente repete o sinal e soma os números. E com sinais diferentes, deixa eu ajeitar aqui que tá meio torto. E com sinais diferentes, vamos pensar na dívida ou no crédito. Você tem um crédito de R$6, mas está devendo 9. Você vai continuar devendo alguma coisa. E quanto é essa coisa? Se você pode pagar 6, você vai ficar devendo agora só 3.
O que foi que a gente fez? Utilizou o sinal do maior número e subtraiu os dois números normalmente. Aqui, mais 10 menos 7. Você tem R$10 e uma dívida de 7. Se você tem R$10 e uma dívida de 7, você vai ficar com um saldo positivo de R$3. Ah, tia, se eu não quiser colocar esse sinal de mais, eu posso? Pode. Se o sinal vem na frente, ou então sozinho com o número e for positivo, você não precisa colocar. A gente coloca nesse momento pra gente lembrar que ele tá ali, tá certo? Então, o que foi que a gente fez aqui? A mesma coisa que a gente botou lá na tabela. Eu utilizei o sinal do maior, que no caso aqui entre o 10 e o 7, o maior número é o 10 e o sinal dele é positivo, tá aqui o positivo, e subtraí os dois números normalmente. Quanto é 10 menos 7? 3. Acabou-se. Aqui, sinais diferentes de novo, ó. Eu tenho uma dívida de R$8 e tenho 12. Quanto é que vai ficar então? Quem é o maior? Qual é o sinal dele? Mais. Então eu uso mais. E subtraio os dois números. Quanto é 12 menos 8? 4. Massa? E aqui eu tenho uma dívida de R$4 e ganhei R$15. Eu vou pagar a minha dívida. Quem é o maior número? O 15. Qual é o sinal dele? O mais. E quanto é 15 menos 4? 11. Ok? Isso aqui a gente só praticou bem de leve aquela coisa que estava na tabela. Sinais iguais, eu repito o sinal e somo os números como se não tivesse acontecido nada. Sinais diferentes, eu utilizo o sinal do maior e subtraio os números como se não tivesse ordem. Beleza? Ok? Aqui, gente, a gente vai fazer a mesma coisa. Tia, não é a mesma coisa, porque tem uns parênteses. É só você se livrar dos parênteses, certo? E como é que você se livra dos parênteses? Para você se livrar dos parênteses, você precisa daquele primeiro jogo de sinais que a gente falou, que é o da multiplicação. Esse mais aqui está multiplicando esse mais aqui, que nem esse, que nem esse e que nem esse. Tia, o que é que tá multiplicando aqui que se eu não tô vendo nada? Bem aqui na frente tem um 1 vezes alguma coisa. Concordam que se eu multiplicar 1 vezes 2, dá 2. 1 vezes 5, dá 5. 1 vezes 1 milhão, dá 1 milhão. 1 vezes menos 2, dá menos 2. Multiplicar qualquer coisa por 1 não altera isso. Então, bem aqui eu tenho uma multiplicação. E qual é o sinal desse 1? Para ele não alterar, tem que ser positivo, tem que ser só o 1. Menos 1, lembrem que é um número totalmente diferente. E sendo diferente, ele altera os números porque quando a gente multiplica com ele. O 1 não. O 1 ele não mexe em nada. Então, esse 1 que está bem aqui na frente, ele é positivo. A gente sabendo das multiplicações, a gente faz aquele jogo, primeiro jogo de sinais da multiplicação com a divisão e depois o segundo. Essa questão aqui, ela só é diferente nisso, ela tem 2 passos. Primeiro a gente tem que sumir com os parênteses, depois fazer a soma ou a subtração de acordo com os sinais, certo? Aqui, menos e mais. Sinais diferentes dá negativo. Eu estou multiplicando sinais diferentes. Sinais diferentes sempre vai dar negativo. Aqui, ó, eu estou multiplicando sinais iguais. Epa, esqueci de botar o 34. Aqui eu estou multiplicando sinais iguais. Então, vai dar sinal igual. Vai dar mais. Sinais iguais sempre dá mais. E eu boto 12. Aí aqui a gente entra naquele negócio da dívida e do dinheiro que você tem. Eu tenho uma dívida de 34 e um dinheiro de 12. Concorda que o 34 é maior? Qual é o sinal então que vai ficar? O dele, que é o sinal negativo. Eu vou continuar com uma dívida. Só que a dívida agora é de quanto? Se eu paguei 12? 22. É só subtrair 34 menos 12. Qual é o processo? Se os sinais são diferentes, eu utilizo o sinal do maior e subtraio os números normalmente. Beleza?
Vamos aqui pro segundo. Mais com mais dá mais. Mais 48. E aqui, ó, sinais diferentes, multiplicados, sempre vai dar menos. 66. Agora a gente está somando dois números com sinais diferentes. Então, a mesma coisa que aconteceu aqui. Eu pego o sinal do maior, eu tenho R$48 e uma dívida de 66. Eu não vou conseguir pagar a minha dívida toda. Vai continuar sendo uma dívida. Mas eu vou conseguir pagar alguma coisa. O quê? A diferença. 66 menos 48. 18. Ok? Aqui na frente tem um mais um, né? Mais com menos, menos 11. E aqui os sinais são iguais, não é? Sinais são iguais. Se eu estou multiplicando sinais iguais, sempre vai dar mais. Não interessa se é mais com mais ou menos com menos. Sempre vai dar mais. Massa, 58. Quando eu somo números com sinais diferentes, eu pego o sinal do maior, aqui vai dar mais, eu tenho R$11 de dívida e tenho R$58. Eu vou conseguir pagar minha dívida todinha e ainda vai sobrar alguma coisa, né? R$47, é só subtrair. Qual é o processo? Pega o sinal do maior, coloca aqui na frente e subtrai os números. Aqui, mais 34, mais com mais dá mais 34, menos com mais, aqui vai ser um vezes, menos vezes mais, sinais diferentes, sempre vai dar negativo, 65. Quanto é que dá então? Eu tenho uma dívida de 65 e tenho só 34. Eu vou conseguir diminuir a minha dívida, mas ainda vai ser uma dívida, por isso que vai dar negativo. E quanto é 65 menos 34? 31, né? 31. Beleza? A minha dívida deixou de ser 65 e passou a ser 31, mas continua sendo uma dívida. Beleza, gente? O que é que a gente fez até agora? Soma e subtração com sinais iguais e diferentes. Para a gente finalizar essa lembrançazinha sobre expressões, sobre jogo de sinais, vamos ver uma expressãozinha um pouquinho maior. Não é mais complicada, ela é só maior, certo? Aqui eu tenho um monte de parênteses e operações entre eles. Por exemplo, entre esses dois parênteses não tem nada, né? Se eu não tô vendo, é um vezes. Certo? Da mesma forma que o mais pode ser suprimido na frente de um número, o vezes pode ser suprimido quando você está fazendo uma conta de multiplicação. Ele fica subentendido. Aqui também, ó, aqui eu não tô vendo nada. Então é porque tem um vezes aqui no meio, certo? Aí fica bem explícito. Multiplicação de números diferentes, ou de números com sinais diferentes, sempre vai dar negativo. E quanto é 4 vezes 7? 28. Eu vou repetir esse mais. Multiplicação de sinais iguais. Eu tenho que abrir um parênteses aqui, porque eu tenho que primeiro resolver a multiplicação. Esse mais aqui é uma operação, não é o sinal de um número. É uma operação. Então, eu tenho que repetir ele bem aqui, como eu repeti, e primeiro resolver a multiplicação. É uma multiplicação de números com sinais iguais, então sempre vai dar positivo. E quanto é 5 vezes 3? 15. Agora eu tenho que fazer sumir esse sinal. Lembra que a gente falou que aqui tem um vezesinho que eu não tô vendo? Eu vou repetir o menos 28, porque eu não vou mexer com ele agora. Mais e mais são sinais iguais, né? Se são sinais iguais, vai dar mais. 15. Ah, tio, eu podia ter feito isso desde o começo. Poderia, mas eu não aconselho. A gente ainda tá aprendendo, né? A gente ainda tá num processo de sedimentar esse conhecimento na cabeça. Então, é melhor ir devagar. Porque você pode se afobar,
ir com pressa e perder alguma coisa. Nesse tipo de questão, se você trocar um sinal, você erra a questão toda, certo? Se for uma expressão grande que tem chave, colchete, parênteses, e você vai demorar 6 linhas para resolver. Se você errar um sinal na primeira linha, lá no final vai dar errado. Aí você vai ter que apagar as 6 linhas que você fez para poder começar de novo. Então, neste momento do nosso aprendizado, é melhor ir devagar, ok? Aí aqui a gente faz aquela mesma coisinha que a gente fez nos outros exemplos. Uma dívida de R$28, eu só tenho 15. Se é uma soma com 2 sinais diferentes, eu pego o sinal do maior, que no caso é o menos, uma dívida de 28 e um crédito de 15, eu continuo devendo. E eu vou ficar devendo quanto agora? Só 13, porque 28 menos 15 dá 13. Ok? Então a resposta disso aqui, menos 13. Beleza? Não se esqueçam do sinal. Se for negativo, tem que colocar o sinal. Aqui, a divisão, diferente da multiplicação, tem que aparecer sempre. A multiplicação, a gente pode esconder esse pontinho, fazer de conta que ele nem existe. Mas a divisão, não. Se for uma divisão, você tem que aparecer os pontinhos dele aqui. Aqui não tô vendo nada, é porque é uma multiplicação. Ok? Então, vamos fazer essa divisão aqui. É uma divisão com sinais diferentes, então vai dar menos. Sempre vai dar menos, não interessa se é menos com mais ou mais com menos. Foi sinais diferentes, vai dar menos. Beleza. E agora a gente divide. Quanto é 9 dividido por 3? 3. Massa. Esse sinal aqui, ó, da mesma forma que esse, é uma operação. Não é o sinal de um número. Então, eu repito. Aí aqui eu abro parênteses e vou fazer a operação da multiplicação, que sempre vem antes. Quando eu estou resolvendo expressões, as operações têm uma ordem. A operação mais importante, aquela que tem que ser resolvida primeira, é a divisão. Depois da divisão, a multiplicação. Depois da multiplicação, a subtração. Depois da subtração, a soma. Beleza? Se você estiver resolvendo uma questão sobre expressões numéricas, as operações têm uma ordem. Você não pode simplesmente resolver na ordem que você bem entender. Você tem que resolver sempre. Primeiro a divisão. Tia, não tem uma divisão, mas tem uma multiplicação. Então, você começa pela multiplicação. Depois da multiplicação, você passa para as subtrações. Depois das subtrações, você passa para as somas, ok? Esse sinal que está bem aqui é uma operação, então eu tenho que repetir ele aqui embaixo. Aqui eu vou resolver a multiplicação. E é uma multiplicação de 2 números com sinais iguais ou diferentes? São sinais iguais, né? Menos e menos sempre vai dar mais. Se os sinais forem iguais na multiplicação, sempre vai dar mais. E quanto é 4 vezes 2? 8. Massa? Agora vamos sumir com esse parênteses. Vamos lembrar que tem um vezes bem aqui assim. Da mesma forma que a gente fez aqui, ó. O menos 3 eu vou repetir. Porque o menos 3 eu não vou operar com ele agora. Eu tô preocupada em tirar esse parênteses daqui. Multiplicação de sinais diferentes. Sempre vai dar menos. E repito o 8. Aqui, ó, deu 2 sinais diferentes. Aqui deu 2 sinais iguais. O que é que a gente faz quando os sinais são iguais? É aquele jogo de sinais que eu disse assim, copiem, que isso é muito importante. Se os sinais são iguais, você repete o sinal e soma os 2 números. Vamos pensar por quê? Você tem uma dívida de menos R$3 e uma dívida de menos R$8. São 2 dívidas. Agora eu quero transformar numa dívida só. Eu repito o sinal, porque continua sendo uma dívida, continua sendo negativo, e somo os 2 números. Beleza, gente? Ok? Se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para me chamar no privado do WhatsApp, tá? Tamo às ordens. Valeu, até o próximo vídeo.